A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 01, parte 01, dia 3 de julho de 2025. A existência de Deus como manifesto na criação. A Bíblia começa com as palavras: no princípio Deus. Ele estava no princípio porque ele mesmo, sem princípio ou sem causa, autoexistente e autossuficiente. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Mas o incrível jovem, mas inteligente, perguntará: e você compreende isso? Respondemos com franqueza: certamente não, pois como poderia alguém que é finito compreender o infinito? Uma criatura do tempo compreender plenamente o eterno? No entanto, acreditamos nisso, sendo lógica e raciocinalmente obrigados a fazê-lo. Deve necessariamente haver uma primeira causa, e se uma primeira causa, essa causa é obviamente não causada e autoexistente. Se essa causa primeira é a originadora de todas as outras causas e efeitos, segue-se que a causa não é apenas autoexistente, mas autossuficiente, ou, em outras palavras, todo-poderosa. Uma vez que podemos averiguar algo, muitas vezes muito, da nossa natureza de uma causa pelos efeitos que ela produz, então, pelos efeitos perceptíveis para nós no universo visível, é claramente evidente que a causa primeira deve ser dotada de vida, de inteligência, com vontade, em uma palavra, com personalidade. É infinitamente superior à nossa, que primeira causa nós reconhecemos e possuímos como Deus. Embora as palavras iniciais da Bíblia tomem como certa a existência de Deus, o que se segue imediatamente fornece mais do que uma dica onde podemos encontrar provas irrefutáveis de que Ele é. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi realmente dito, não precisamos de outro argumento para provar que Deus fez um mundo além do próprio mundo. Ele carrega nele e sobre ele os sinais infalíveis de seu original. Isso é verdade se o considerarmos simplesmente em massa. Como surgiu? 3 teorias foram apresentadas para explicar a existência da matéria por aqueles que não acreditam em sua criação. Primeiro, essa matéria é eterna, mas isso não resolve nenhuma dificuldade. Na verdade, envolve uma muito mais desconcertante do que qualquer outra que Gênesis 1:1 possa dar origem. Em si, a matéria é inerte e pouco inteligente. De onde, então, seu movimento e suas marcas de design? Segundo, por geração espontânea. Mas não só não há provas para apoiar tal visão, como é demasiado autoevidente para merecer discussão. Em terceiro lugar, pela evolução, a respeito da qual apenas apontaremos agora. Empurre essa hipótese para trás, etapa por etapa, até chegar à primeira molécula ou protoplasma. E a pergunta: como ela se originou? Nenhuma resposta vem. Algo não poderia evoluir do nada. Embora o universo não pudesse evoluir do nada, ele poderia ser criado por um Criador eterno e todo-poderoso, assumindo a existência de Deus. Nossa dificuldade é imediatamente resolvida. Mas com o universo espalhado diante de nossos olhos, não temos que supor a existência de Deus. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto neles. Porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas,
sendo compreendidas pelas coisas que são feitas, sim, o seu poder eterno e divindade, de modo que são inexcusáveis. Romanos 1, 19 e 20. Deus pode ser racionalmente inferido pelo raciocínio de volta do efeito à causa. Arranjo inteligente, artifício sábio, marcas de design, argumenta em um designer inteligente. Há impressões tão palpáveis e inumeráveis da sabedoria divina, poder e bondade nas obras de Deus, que a razão sem preconceito deve necessariamente concluir um Criador de cujas perfeições essas impressões são os fracos prenúncios. Tão verdadeiro é isso, que os ateus e todos os idólatras ficam sem nenhuma desculpa. Assim, é evidente que as dúvidas dos infiéis são afetadas ou surgem da determinação de se livrar da ideia de responsabilidade. O tolo disse em seu coração que Deus não existe. Salmo 14, 1. E a depravação moral e não a fraqueza mental que estimula tal desejo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Salmo 19, 1. O universo proclama Deus tanto por sua própria existência quanto por sua maravilhosa composição. De onde veio esse vasto sistema, com sua ordem primorosa, seu equilíbrio perfeito e sua força duradoura? Todo efeito deve ter uma causa adequada. Se os céus não declaram a existência de Deus e cintilam com os reflexos de sua glória, que o infiel nos diga o que eles fazem falar. Se os corpos celestes nada mais são do que uma massa fortuita de átomos, reunidos por lei irracional ou acaso cego, então o que os preservou ao longo dos tempos? O que regula seus movimentos com mais do que precisão de um relógio? O que investiu o sol de luz e poder aquetínico para colocá-lo no nível mais baixo? O ceticismo pode fornecer alguma resposta para aquelas questões que satisfaçam a razão ou pareçam adequadas ao senso comum. Se o observador pensativo dos céus estelares não percebe nenhuma evidência de um Criador divino, então não somos obrigados a exclamar com tristeza: ninguém tão cego quanto aqueles que não querem. É verdade que um reconhecimento do Criador em sua criação não é evidência de regeneração, pois muitos que nunca abrem a Bíblia estão convencidos da realidade de sua existência. Mas tal percepção mental é muito provável a estupidez de ateísmo ou a escuridão do agnosticismo. Ressaltamos que a origem de três coisas essenciais na natureza exige explicação do observador atento: matéria, movimento e vida. Tendo considerado as soluções alternativas para a primeira, vamos agora contemplar as outras. A respeito deles, não podemos fazer melhor do que apresentar ao leitor e aos ouvintes um resumo de que consideramos uma discussão singularmente capaz e convincente. À medida que contemplamos o maravilhoso movimento dos corpos no sistema solar, medindo o tempo para nós com absoluta exatidão, e à medida que nos elevamos à concepção do movimento harmonioso de todos os corpos no espaço, medindo a duração de todos os seres criados, não podemos deixar de ser atuados com um desejo intenso de saber a causa deste movimento maravilhoso. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre. Amém.